Vou falar sobre inequação. Então, a gente vai trabalhar com inequação. Toda aquela parte que eu coloquei para vocês estudarem essa semana, eu vou fazer alguns exemplos com vocês hoje, alguns exercícios. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Tá, então agora vocês conseguem me ouvir bem, então. Então tá, então agora a gente vai trabalhar hoje nessa aula, a gente vai falar sobre inequação. Tudo que eu falei para vocês naquela videoaula que eu coloquei para vocês trabalharem essa semana, eu coloquei naquele slide ali alguns exemplos do que a gente vai trabalhar, alguns exercícios para a gente entender o que é uma inequação, certo? Então, lembrando que essa videoaula ela está sendo gravada, então quem não conseguiu assistir tudo ou algum colega de vocês não conseguiu assistir, ela vai também depois estar disponibilizada no canal do colégio para vocês assistirem, tá bom? Se você quiser, Gustavo, você pode pegar o caderno para você copiar, mas esse mesmo slide, esse arquivo que eu fiz para vocês sobre a aula de hoje, eu vou mandar lá na Iônica para vocês. Então, eu vou disponibilizar também essa parte para vocês lá na Iônica. Então, quem quiser pegar o caderno, eu vou esperar mais um pouquinho, então. Posso começar? Vou começar a falar um pouco, então. É algo que vocês já viram, porque foi o que eu passei para vocês na videoaula, mas a gente vai relembrar juntos, certo? Então, a gente vai relembrar a primeira parte lá de inequação, que foi que eu trabalhei com vocês naquela videoaula de inequação. Então, vamos lá. Então, o que ele fala ali naquele primeiro slide? O que é uma inequação? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma inequação. É uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar a desigualdade, diferente da equação, que expressa a igualdade. Então, lembra que quando a gente trabalhou com equação, com polinômios, com monômios, a divisão de polinômios, a gente sempre usava o sinal do igual, lembra? Então, é o que ele fala lá na segunda parte. O sinal usado na equação é o símbolo do igual. Equação é o igual. Já na inequação, usaremos os seguintes símbolos. Então, como é uma desigualdade, a gente usa símbolos diferentes, que é o que ele fala lá. Maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que. Tudo bem, a gente vai usar esses 4 símbolos, mas em que momento a gente usa esses símbolos na inequação?
Então, a gente tem que pensar que a inequação, um lado da balança, ó, igual eu vou colocar na outro slide para vocês, um lado da balança não é igual ao outro. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Tá mudando o slide para vocês aqui, vocês estão conseguindo ver? Não. Ó, então agora eu coloquei os dois exemplos para vocês. Vocês estão olhando de um lado a equação, que foi o que a gente já tinha trabalhado, certo? A equação, a balança está igual. Ela não está nem um lado para cima e nem um lado para baixo. Por isso que a equação, a gente usa o sinal do igual, certo? Então, isso que a gente tem que pensar. Quando fala em inequação, significa que um lado é maior ou menor que o outro. Por isso que ela é uma desigualdade, entendeu? Então, quando a gente fala em inequação, é uma desigualdade. Um lado vai ser maior que o outro, vai pesar mais que o outro, por isso que nesse caso a gente está usando a balança, certo? E ali ele fala que 2 sacos de areia, se está mais para baixo, ele é o quê? Maior ou menor que 3 quilos? Quando a gente pesa ele cai, significa que ele é maior, isso mesmo. Então, nessa balança, o saco de areia é maior do que 3 quilos, certo? Então, a gente tem que lembrar muito bem: inequação é uma desigualdade. O que é essa desigualdade? Significa que um lado vai ser maior que o outro ou um lado vai ser menor que o outro, certo? Agora que a gente. E daí, agora eu vou perguntar para vocês assim: por que os dois símbolos de baixo tá falando que é maior e igual? Quando a gente fala que é maior ou igual, a balança pode até estar igual, mas em algum momento ela também pode ficar maior. Ela pode ser igual, mas também pode ser maior. Quando a gente fizer a representação gráfica mais para frente ali, vocês vão entender o porquê desse maior ou igual. Então vamos para frente. Vocês estão conseguindo ver bem os slides? Ó, agora a gente vai fazer um exemplinho bem rápido, alguns exercícios para vocês verem. Olha, o primeiro exercício, o primeiro exemplo lá, ele fala que 3x mais 8 é maior ou menor que 15? Como que eu faço para descobrir se aquela parte, a primeira parte daquela inequação está certa? Eu preciso, o que, que eu faço? Quando a gente trabalha com equação, o que, que a gente faz? A gente acha o valor do x, lembra? Isso mesmo, Romulo. Eu tenho que achar o valor do x. Então, primeiro de tudo, eu vou ter que achar o valor do x. Então, eu vou fazer aqui para vocês e vou mostrar. Então, eu vou pegar o primeiro lá, que é 3x mais 8 é maior que 15. Ó, 3x mais 8 é maior que 15, tá vendo? O que, que eu faço? Eu preciso isolar esse x, achar o valor desse x. A mesma forma que a gente faz a equação, eu faço na inequação. Então, eu vou ficar com 3x maior que 15 menos 8. Ó, eu estou isolando o x, tá vendo? Eu estou isolando o x. O 8 que estava mais, passou menos. Agora a gente vai para frente. Então, é 3x maior que 7, porque 15 menos 8 é 7. Agora eu vou isolar esse x. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo.
Aí ele fala que isso é verdade, verdadeiro ou falso? Todas elas, nesse caso, podem ser verdadeiras, certo? Porque eu ainda não sei se ela pode ser maior ou menor, ou maior ou igual. Então, sempre quando a gente tiver uma inequação que tem o valor do x, eu preciso achar o valor do x para que isso seja verdadeiro, certo? Eu preciso achar o valor do x. É a mesma forma como a gente fazia na equação. A mesma forma. Então, as outras também, que está lá, 5x menos 3 é menor que 4, na segunda, eu preciso achar o valor, vou mostrar. Ó, eu resolvi da mesma forma como se tivesse sido uma equação. O que muda na equação é que agora a gente está trabalhando com inequação. Inequação a gente vai usar esses símbolos agora. Mas a forma como a gente resolve ela é da mesma forma. Conseguiram entender essa parte? Então, a única coisa que é diferente para a gente, que a gente não consegue, a gente não conhecia, eram os símbolos. Então, agora, quando a gente trabalhar com inequação, não vai ser mais o sinal do igual, vai ser os símbolos, certo? Então, vamos para frente. Olha, agora a segunda parte ele fala assim: inequações, cálculos, soluções e representações. Se vocês verem essa parte que eu mostrei para vocês, foi uma parte que eu fiz no vídeo. E se vocês repararem, foi a mesma coisa que eu fiz na folha. A gente acabou de fazer o cálculo dessa inequação. A gente acabou de achar o resultado para esse x. Então, quando a gente fala em cálculo da inequação, é a mesma coisa que a gente fazer da expressão. Só que nesse caso, o sinal não vai ser mais o sinal do igual, certo? E esse mesmo exercício que eu coloquei para vocês foi o exercício que eu fiz na videoaula. Vou pôr mais para frente agora. Deixa eu ver se pela captura, compartilhar tela para vocês ficar melhor. Ele não quer aparecer para mim a figura que eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu tentar abrir da outra forma aqui para vocês verem a figura. Eu já explico novamente para você, Gustavo, essa parte. Deixa eu só tentar abrir aqui a... Vou tentar abrir de outra forma aqui para vocês verem ela.
Tá, então eu vou começar novamente aqui para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, ó, a gente vai trabalhar com a inequação. Então, primeiro, vamos relembrar lá. Inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar a desigualdade. Então, agora, a gente não usa mais o símbolo do igual. O símbolo do igual é sempre na equação, certo? Sempre na equação. E agora, a gente está usando a inequação. Inequação, a gente vai ter esses 4 simbolozinhos. Maior que, menor que, maior ou igual e menor e igual, certo? São 4 simbolozinhos na inequação. Então, eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem bem. Na primeira parte, no primeiro desenho, ele mostra uma balança que ela está igual. Se ela está igual, significa que é a equação, certo? Eu tenho 2 tijolos que são iguais a 2 quilos. Então, ela está retinha. Na inequação, essa balança nunca vai estar reta, porque agora a gente está trabalhando com a desigualdade. Eles não são iguais. Por isso que tem a areia, que é maior que 3 quilos, porque quanto mais pesado, certo? Maior fica. Vocês estão conseguindo ver bem? Eu não estou conseguindo ver a. Deixa eu ver lá vocês. Tá, então vocês conseguem ver bem, né? Então eu vou voltar lá para mostrar para vocês novamente. Porque como eu estou compartilhando a tela, eu não estou conseguindo ver vocês. Mas vocês estão conseguindo ver bem os slides. Tá, então eu vou compartilhar novamente e vou seguir. Então, vamos para frente. Então, a gente parou na balança, certo? Então, não, a gente não pode esquecer. Inequação, ela trabalha com desigualdade, então essa equação ela nunca vai ser igual, por isso os 4 sinaizinhos lá. Maior que, menor que, maior que igual e menor que igual. Isso a gente tem que sempre lembrar. Inequação nunca vai ser igual. Então, vamos para frente. Aí eu coloquei aqui. Esse classifique as inequações como verdadeiro ou falso. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e vou fazer aqui do ladinho para vocês. Eu tenho 3x mais 8, mais 8, maior que quem? Que o 15, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação. Eu tenho que achar o valor do x. A gente vai resolver ela da mesma forma que a gente resolvia uma equação. Eu preciso isolar o x. Então, eu vou ter 3x, só que agora é que tá. O nosso sinal não é mais de igual. O nosso sinal mudou, porque a gente está trabalhando com inequação. Mas ele ainda vai continuar. Eu só vou... Quando a gente trabalhava com equação, a gente repetia o sinal, lembra? Aqui a gente vai continuar repetindo também. Só que nesse caso, o sinal vai ser da inequação. O 15 que estava depois, eu vou repetir. O 8 que está mais, vai passar menos. Menos 8. Vou repetir o 3x, porque é o x que eu quero achar. Maior, 15 menos 8, 7. O x que eu quero achar, eu vou repetir. X maior que 7. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, para eu sempre achar o valor do x numa inequação, a única coisa que vai diferenciar é que agora não vai ser mais o sinal de igual, certo? Então, vamos para a próxima.
Então, o cálculo e as soluções e representações. Então, o cálculo, que é essa primeira parte, a gente já resolveu. Eu preciso sempre estar isolando a incógnita, porque é o x que eu quero achar. Só que como agora a gente está trabalhando com inequação, esse sinalzinho não vai mais ser igual, vai ser maior, menor, maior que, menor que. Então, é isso aqui que vai dizer para a gente se ela é uma equação ou uma inequação. Esse sinalzinho aqui que vai dizer para a gente, certo? Agora eu tenho aqui a inequação com multiplicação e divisão. Então, se vocês lembrarem, quando a gente trabalhou com equações, polinômios e monômios, a gente trabalhou com divisão desses polinômios, a gente trabalhou com multiplicação desses polinômios, a soma e a subtração. Na inequação, vai ser a mesma coisa. Eu vou poder fazer a multiplicação, eu vou poder fazer a divisão, só que agora tem um porém. Eu não estou trabalhando com igual. E esses sinais é que a gente vai ter que prestar bem atenção, porque é esses sinais que vão dar o resultado do x, certo? Então, vamos olhar lá para o primeiro. Eu tenho essa primeira equação aqui, certo? O que ele fala? Que eu tenho 8x mais 4 e é maior que quem? Que o 6. Aí ele fala aqui do ladinho que a gente vai multiplicar essa inequação por menos 1, certo? Então, eu vou multiplicar ela por menos 1. Então, o 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 8x. Agora, o mais 4 vezes menos 1, menos 4. Vamos deixar esse sinalzinho para depois. Agora, quando eu faço o 6 menos 1, vai dar menos 6. Agora é que está a questão, pessoal. Eu tenho que prestar bem atenção. Ele está falando que essa inequação eu estou multiplicando por menos 1. Quando eu faço essa multiplicação no menos 1, o que eu fiz com os sinais? O sinal do 8 mudou, foi para menos 1, foi para menos. O sinal do 4, que era mais, foi para menos. O sinal do 6, que era mais, foi para menos. Significa que esse sinal de desigualdade que eu tenho aqui, ele também vai mudar. Se ele está mostrando que é maior, ele vai mostrar que ele é menor, certo? É como ele está aqui, ó. Ele mudou inteiro. Não só o valor do 8, como o valor do 4, como o valor do 6. Ele mudou o valor da inequação também, certo? Quando eu faço a multiplicação por um número negativo, todos os números vão mudar, inclusive o sinal dessa inequação, certo? Então, eu sempre tenho que lembrar, quando eu fizer uma multiplicação por número negativo, o sinal também vai mudar. Eu não posso esquecer disso. Então, vamos para a próxima. Agora, a próxima, ele está falando que é uma divisão. Então, agora ele está falando que é uma divisão. É a mesma equação que a gente tem. A mesma equação. 8x mais o 4 e é maior que o 6. Agora, ele está dividindo, ele pede para a gente fazer o quê? Dividir por 2. Primeira coisa, vamos pensar assim. É negativo? Esse 2 é negativo? Tem o sinal do menos? Não. Então, significa que o sinal não vai mudar. Então, se não vai mudar, que bom. Significa que esse sinalzinho aqui, daí na equação, não vai mudar. Eu já posso até repetir ele. Porque não vai mudar. O 2 aqui não é negativo. Então, tranquilo, eu não vou precisar fazer nada. Agora, eu vou dividir por 2. Quando eu divido ele por 2, 8 divididos por 2 vai dar 4. 4x. 4 divididos por 2 vai dar 2. E 6 divididos por 2 vai dar
3. Agora, eu resolvo normal, como a gente já tinha aprendido. Preciso isolar o x, porque é o valor do x que eu quero achar. Então, 4x, o sinal da desigualdade, porque a gente está trabalhando com uma inequação. E o 2 que estava mais, vai passar menos. Agora, eu vou ficar com 4x. Repito novamente o sinal da inequação. E eu vou ficar com 1. 3 menos 2, 1. Eu quero isolar o x, então eu vou deixar o x sozinho. O sinal da inequação. O 1, o 4 que estava multiplicando, passa dividindo, certo? Ó, a diferença desse. Esse, o sinal não mudou, se vocês repararem. O sinal da desigualdade não mudou e nem o sinal dos números. Por que ele não mudou? Porque o 2 é positivo. Quando eu tenho na multiplicação ou na divisão o 2 positivo, qualquer número positivo, que o sinal seja mais, o sinal da minha desigualdade aqui não vai mudar, certo? Agora ele tem um lá, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele está falando que eu quero dividir por quem? Por menos 2. Então, vamos lá. Eu tenho 8x mais o 4 é maior que 6. Só que agora eu quero dividir essa equação inteira por menos 2. Olha, é o menos agora que a gente está trabalhando na desigualdade. Se eu estou trabalhando com menos, significa que o sinal desses números vão mudar. Então, vamos lá. 8 com menos 2, primeiro vamos fazer o sinal, a regrinha do sinal. Eu tenho mais na frente do 8. Mais com menos, menos. Vou ficar com 8 divididos por 2, 4. Vou repetir o x. Agora, eu tenho mais com menos, menos. 4 divididos por 2, 2. O 6 na frente do 6, quando não aparece, é o mais, lembra? Mais com menos, menos. 6 divididos por 2, 3. Como a gente está trabalhando com uma desigualdade, eu nunca posso esquecer disso. Na desigualdade, se eu dividir ou multiplicar por um número negativo, esse sinal aqui vai inverter, vai mudar. Então, se ele estava maior, agora ele vai ficar menor. E a gente vai resolver ele normal. Menos 4x. Vou repetir o sinal da desigualdade. Menos 3. Agora, o 2 que está menos vai passar mais 2. Menos 4x, sempre isolando o x. Vou repetir o sinal da desigualdade. Menos 1. Agora, esse x é menor que menos 1 sobre menos 4. Certo? Então, eu achei o valor do x usando a divisão de um número negativo. O que acontece? Ele começou com maior e terminou com menor. Por que ele terminou com menor? Por causa que esse número que a gente fez a divisão é negativo, certo? Vou voltar um pouquinho para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida. Isso. Ó, o Romulo perguntou ali se tem que dividir ou multiplicar de acordo com a questão. Isso. Então, se ele pedir para multiplicar por 2, vou multiplicar por 2. Só que como o 2 é positivo, não vai mudar a minha equação. Se ele pedir para multiplicar por menos 2, vai mudar. A da multiplicação com número negativo, eu vou fazer então. Vou fazer novamente.
Então, assim, a questão, o exercício, ele sempre vai falar por que número que você vai multiplicar esse valor. Ele não vai dizer assim que é obrigatório você multiplicar por menos 1, obrigatório você multiplicar por menos 2. O exercício vai dizer para vocês, aí na equação tal, divida por 3, divida por menos 3. Ele sempre vai dizer por qual número que você quer que faça essa multiplicação. Quando a multiplicação... Deixa eu ver a pergunta da Camila. Então, o sinal da desigualdade vai mudar quando o número da divisão multiplicação for negativo? Isso, sempre vai mudar. Quando o número for negativo, tanto na multiplicação quanto na divisão, esse número vai inverter. O sinal vai inverter. Eu vou voltar lá para vocês verem. Vou fazer a primeira de novo. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos fazer aqui a primeira, ó. Ele está pedindo para multiplicar, certo? Então, eu vou pegar aqui o 8. 8 vezes menos 1. O sinal que está na frente do 8 é mais. Então, mais com menos, menos. Menos 8x. Mais do 4 com o menos do 1, menos. Menos 4x, certo? Sinal da desigualdade está maior. Como o sinal é negativo, ele vai inverter. E o 6 que estava mais com menos, menos. Vou isolar. Quem que eu quero isolar? O x. É o x que eu quero achar. Mesmo sendo uma inequação, é sempre o x que eu quero achar. Então, eu vou isolar esse x. Repito o sinal da desigualdade, menos 6. Agora, mais 4. Por que mais 4? Se ele estava menos, ele passou mais. Então, menos 8x menor, menos 6 mais 4, menos 2. Então, agora eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. Eu quero isolar o x. X é menor que menos 2. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 8. Então, x é menor. Menos 2, menos 8, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, não posso? Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, em cima vai ficar menos 1, porque 2 divididos por 2, 1. E a parte de baixo, menos 8 divididos por 2, 4. Então, significa que o valor dessa expressão, quando eu multiplico por menos 1, fica x menor que menos 1, menos 4. Ó, e prestar atenção. Aqui ele estava maior. Quando eu fiz pelo negativo, ele ficou menor. Ele sempre vai inverter, certo? Então, vamos para frente. Vamos olhar aqui. Agora ele fala em inversão de fração. O que significa inversão? Quando a gente estava trabalhando ali agora há pouco, quando o número é negativo, a gente inverte, a gente vai inverter o sinal, né? O sinal da inequação. Só que agora ele tem um outro pensamento. Ele está falando na inversão da fração. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, que ele está falando. Ele fala que eu tenho a fração 1/3 e que ela é maior que 1/9. Será que isso é verdade? Será que 1/3 é maior que 1/9? O que é mais fácil eu fazer? Lembra quando a gente trabalha com fração? Eu vou pegar uma barra e vou dividir em 3 pessoas, a primeira barra. Agora eu vou pegar essa segunda fração, eu vou pegar a mesma barra e vou dividir por quantas pessoas?
por 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividir por 9. O que é maior? Eu dividir essa barra por 3 ou dividir essa barra por 9? Dividir por 3, certo? Então, 1/3 é maior que 1/9. Porque quando eu pego uma parte dessa divisão de 3, é maior do que eu pegar uma parte dessa divisão por 9, certo? Então, quando ele coloca que 1/3 é maior que 1/9, é essa ideia aqui que eu tenho que ter em mente. Que quando eu divido uma barra por 3, ela é maior do que eu dividir uma barra por 9. Então, eu já entendi que 1/3 é maior que 1/9. Isso eu já entendi. Agora ele fala, se eu inverter essa fração. Se eu inverter a fração, vamos olhar só para a fração 1/3. Se eu inverter ela, eu vou ficar com o 3 em cima e o 1 embaixo. Se eu inverter o 1/9, eu vou ficar com o 9 em cima e o 1 embaixo. Aí agora, como eu tenho o 1 em cima e embaixo, eu posso só olhar como 3 e 9, né? Eu só posso olhar como 3 e o 9. Agora eu tenho que perguntar para vocês. Qual o sinal que eu coloco ali? Antes ele dizia que 1/3 é maior que 1/9. Agora eu posso colocar que 3 é maior que 9? Eu posso fazer isso aqui? 3 é maior que 9? Não, né? A gente sabe que o 3 não é maior que 9. Então, significa que quando eu inverto a fração, o meu sinal dessa inequação também vai inverter. Então, nesse caso aqui, eu vou inverter o sinal também. Vou inverter o sinal. Significa que agora o 3 é menor que o 9, certo? Então, sempre quando eu falar em inversão de fração, a primeira coisa que a gente faz é inverter a fração. E eu inverto a fração. Quando eu inverto a fração, eu tenho que olhar esses números. O que vai acontecer com eles? Nesse caso, eu tinha 1/3. 1/3 é maior que 1/9. Realmente, a gente viu aqui, quando a gente dividiu a barra, né? Eu prefiro ter uma parte de 3 do que ter uma parte de 9, porque eu vou conseguir comer muito mais chocolate quando eu dividir por 3 pessoas só. Só que quando eu inverter essa fração, ele vai dizer que o 3 é menor que o 9. E isso aqui está errado. O 3 não é menor que o 9. Então, quando eu inverto a fração, o meu sinal também vai inverter. Então, a gente já sabe que tem 3 possibilidades para esse sinal inverter. Quando que ele vai inverter? Quando a gente fizer a multiplicação e a divisão por um número negativo. Olha, vou até voltar aqui para... Quando a gente fizer a divisão ou a multiplicação por um número negativo, ele vai inverter o sinal. E quando a gente fizer a inversão de fração, ele também vai inverter o sinal. Então, essas são as 3 propriedades mais importantes para a gente na inequação. Quando a gente faz a soma e a subtração, o sinal não vai mudar. O sinal não muda. Mas quando a gente faz multiplicação, divisão e a inversão de fração, esse sinal da nossa inequação vai mudar, certo? Então, agora significa que o 3 é menor que o 9. Aí ele fala lá, ó, agora ele diz que o exemplo é 1 sobre x, esse aqui para a gente fazer juntos. 1 sobre x é menor do que 3 sobre 8. Olha, são 2 frações e ele diz que 1 sobre x é menor do que 3 sobre 8. Nesse exercício anterior, todos eles eram números. Nenhum deles era letra. Então, era muito mais fácil.
Mas a forma que a gente faz agora é igual. O que eu vou fazer? Eu quero fazer a inversão de fração. Então, o que está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, eu vou ficar com x sobre 1 e 8 sobre 3. A gente aprendeu que quando eu faço a inversão de fração, o que eu tenho que fazer? Inverter o sinal da inequação. Então, quando eu faço o sinal, eu inverto a fração, inverto o sinal, significa que agora o x é maior e não menor. Então, eu consigo resolver agora. Então, vamos olhar desse lado. O 1 aqui, que está embaixo, ele nem vai precisar aparecer, então eu vou ficar com x maior que 8 terços. Olha, e é o que ele dá lá. Esse finalzinho aqui. Então, eu tinha duas frações, 1 sobre x, e tinha outra fração, 3 sobre 8. Quando eu faço a inversão de fração, eu fiquei com x sobre 1 e 8 sobre 3. Quando eu inverto a fração, eu inverto o sinal. Vou voltar novamente para vocês, para ver se vocês têm dúvidas. Os primeiros números são positivos e o outro também. Ah, você está falando assim, quando todos eles são positivos e eu faço uma multiplicação por... O Gabriel perguntou. Vamos supor que os primeiros números são positivos e o outro também. Não vai mudar, porque eu só vou fazer essa inversão da inequação quando o sinal for negativo. Independente. Se todos eles forem positivos ou todos eles forem negativos, mas se eu for fazer essa multiplicação ou essa divisão por um número negativo, a inequação vai mudar, certo? A inequação muda quando essa multiplicação ou essa divisão é por um número negativo. É a Gabriele. Tá, então vamos para frente, que agora a gente tem uns minutinhos ainda para vocês não perderem. Não esqueçam que eu vou disponibilizar essa parte para vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, vocês também perguntem. Então, a gente já fez inversão. Vamos para frente aqui. Esse exemplo de inversão. Agora, a representação gráfica. Então, a gente já aprendeu a calcular essa inequação, a gente já aprendeu a ver quais são os sinais dessa inequação, quando que ele pode ser maior, quando que ele pode ser menor, quando que ele vai inverter o sinal dessa inequação, mas a gente também pode representar na reta numérica. A gente pode representar esse x dessa inequação na reta numérica. Olha, o primeiro exemplo, ele fala que o x é maior que 30. Aí eu coloquei a figura para vocês ali, ó. Eu tenho a reta numérica, certo? E ele fala que o meu x tem que ser maior que 30, ou seja, eu sei que eu vou ter um ponto que vai ser o zero e eu posso representar graficamente esse 30, ó. O 30. Se ele é maior, significa que ele vai para lá. Então, eu vou fazer uma bolinha no 30, eu faço essa bolinha no 30 e faço um zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague. Significa que esse x, o valor dele é do 30 para frente, certo? Só que prestem atenção que a bolinha, desse caso, tá aberta. O que significa ela tá aberta? Ela não tá pintada. Ela só fez o círculo. Então, quando eu tenho um sinal de x maior ou x menor, o círculo dela não vai ser pintado, só vai ser um círculo, certo? Eu não vou pintar. Por que eu não vou pintar? Agora preste atenção no segundo exemplo. No segundo exemplo, ele fala que é x
Menor igual. Igual significa que além dele ser menor do que esse 50, ele também é o 50. Ele é igual ao 50. Então, quando eu tenho o sinalzinho do igual, eu vou pintar a bolinha. A única diferença na representação gráfica é quando ele não tem o sinal de igual, a bolinha não pinta. Quando ele tem o sinal de igual, a bolinha a gente vai pintar, certo? Essa é a diferença. Então, quando é maior ou menor, a bolinha vai ser só o círculo. A gente chama essa bolinha de bolinha aberta, certo? Então, ela vai ser aberta. Aberta. Quando a gente tem o sinal do menor igual ou maior igual, que a gente já trabalhou, ou menor igual, sempre que eu tiver o sinal do igual, essa bolinha vai ser pintada. A gente vai pintar a bolinha e a gente vai dizer que ela é uma bolinha fechada. Por que ela é fechada? Porque ela é igual. Ela vai conter aquele número. Fechada. Então, a gente tem que lembrar. Quando não tem o sinal de igual, ela vai ser uma bolinha aberta. E quando tem o sinal de igual, ela vai ser uma bolinha fechada. Essa é a representação gráfica na reta numérica, certo? Isso, então se ela for isso mesmo, Gabriel. Então toda vez que a gente representar ela, se ela for pintada, ela é fechada, se ela for aberta, ela não é pintada. E a gente tem que lembrar dos sinais. Então quando tiver o igual, a gente vai pintar ela. Se ela não tiver o igual, a gente só vai circular, certo? Então eu acho que já se vocês têm mais alguma dúvida, tem alguns minutinhos para vocês tirarem a dúvida. Não se esqueçam que essa aula foi gravada, então ela vai estar disponível para vocês logo lá no YouTube. E eu também vou mandar para vocês no Iônica esse arquivo dos slides para vocês terem também. Vai ser inequação. O conteúdo da prova vai ser a inequação. Essa primeira parte, principalmente como a gente representa graficamente ela, certo? Então, essa primeira parte da aula de hoje vai ser da prova. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor a inequação. A gente tem que prestar bem atenção. Então, sempre lembrar, a inequação, ele não vai ser igual à equação. Ele é diferente. Por isso que a gente fala de desigualdade. É uma diferença. Então, ele vai ter esses outros símbolos. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, mandem mensagem lá na Iônica. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, lavando as mãos, usando máscara. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Falou, professora. E boa aula.
Saudades, fiquem bem. Se cuidem.